Bom dia a todos. Mais uma semana junto com vocês. Espero que estejam todos bem. A atividade de hoje vai ser cetoacidose diabética. Ao longo dessa semana, a gente conversou, sobre alguns temas e alguns alunos entraram em contato comigo sobre a possibilidade da gente, na semana que vem, abordar choque, outros falaram de ventilação mecânica. E aí, o objetivo de hoje é a gente conversar sobre cetoacidose para que a gente tenha esse desfecho aí e que vocês tenham esse conteúdo, né? Então, o objetivo é da cetoacidose, a gente vai trazer um caso clínico e, ao final, a gente mostra aí os diagnósticos diferenciais entre cetoacidose e o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Meu nome é Luciano da Silva Lima e o objetivo é a gente conversar sobre esses diagnósticos diferenciais das disglicemias na emergência. Então, vamos lá para um cenário clínico. JPS, sexo masculino, branco, 18 anos, diabético tipo 1, há 3 anos. Nega etilismo, tabagismo ou uso de entorpecentes. Foi admitido na UPA de Vassouras, apresentando inapetência, náuseas, vômito, mal-estar e dor abdominal de início a 36 horas. Em uso de insulina NPH, 60 unidades pela manhã e 20 unidades à noite. Porém, ele deixou de administrar medicações há um dia devido ao quadro de enjoo e fraqueza. No exame físico, a gente via que o paciente tinha um estado geral muito mal, estava nictérico, acianótico, não tinha febre, mas estava hipocorado, uma cruz em 4, e desidratado, 2 cruzes em 4, taquipneico, prostrado, sonolento e confuso. Uma pressão de 100 por 60, uma frequência cardíaca de 106 batimentos, uma frequência respiratória, uma temperatura de 37,1. Antes da gente dar sequência no diagnóstico e dos critérios, a gente está diante de um paciente jovem com o relato em que ele já tinha diabetes. Então, esse quadro de diagnóstico, que a gente acabou chegando à conclusão que era, ele acaba se tornando um pouco mais fácil, porque o paciente já traz uma história patológica pregressa que te leva a pensar nesses quadros de glicemias. Mas o que tem acontecido hoje? Então, como eu sempre converso com vocês, a gente tenta trazer para o nosso dia a dia, para casos clínicos, discutido com vocês no internato, sobre o que eu vejo no dia a dia. E tem acontecido, principalmente agora, nessa época de pandemia, as disglicemias chegam, pacientes chegam graves na emergência com disglicemias e, às vezes, o paciente não sabe que é diabético, nem do diabetes tipo 1, nem do diabetes tipo 2, e aí gera uma incógnita diagnóstica para o médico emergencista. Parece simples lidar com esse tipo de doente, que a abordagem teórica se torna muito justa em reposição volêmica, monitorização, etc. Mas nesse contexto de doenças graves acontecendo, desde as síndromes respiratórias agudas graves, até esses eventos de disglicemias, isso torna-se um grande desafio para o emergencista, o médico que está recém-formado, que vai abordar esse tipo de doente. O que é a dica desse primeiro slide? Então, como a história já facilita o nosso diagnóstico, porque o paciente já veio dizendo que já tinha essa história de diabetes tipo 1. Então, isso meio que nos orienta ao caminho a seguir. Mas ele poderia estar simplesmente assim, em mau estado geral, hipocorado, taquipneico, prostrado, sonolento, confuso. E aí, quando acontece isso, quando o paciente chega com uma prostração associada à sonolência e confusão mental, você pensa logo em síndrome neurológica, pensa logo num AVC, numa doença. E o que eu preciso que vocês tenham em mente é todo paciente que chega fora da homeostase e vai chegar para você
diversos casos assim, às vezes idosos, às vezes jovem, às vezes meia-idade, o paciente é trazido pelo SAMU, ou pela Aciona, ou por onde até mesmo familiares trazem. O que eu preciso? Marcar com vocês, a gente não pode deixar que as desglicemias elas sejam postergadas. Como a gente conversou há 2 semanas sobre diagnósticos de infecções na emergência, a gente não pode deixar, que é aquele gatilho, né? O nosso protocolo de sepsis tem que ficar guardado no coração para o resto da vida. O protocolo de síndrome coronariana aguda tem que ser levado à frente, guardado também no coração para o resto da vida. O protocolo de alterações do nível de consciência, esses também tem que ser. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso que vocês tenham em mente chegou um paciente confuso, solicita glicemia capilar, né? Na maioria dos locais que vocês vão trabalhar vai ter o HGT. É a mais fidedigna? Vocês vão me perguntar. Lógico que não. O ideal que seria, ao invés de vocês fazer o hemoglicoteste em sangue periférico, né, você fazer junto com a primeira coleta do exame de sangue. Mas às vezes isso não é possível, né? Naquela correria, até a enfermagem se posicionar, você colocar o paciente na sala vermelha, até essa acolhimento com classificação de risco, definir que esse paciente precisa de uma abordagem mais incisiva, o HGT é o que você tem na mão, e aí você pede esse hemoglicoteste, porque aí você começa a pensar. Exemplo claro e real de ontem. Estava eu no CTI, solicitaram uma vaga da UPA, e esse caso a gente vai discutir à tarde. Basicamente, para vocês entenderem, chegou uma paciente jovem com glicemia de 1.300 e alguma coisa. E aí, uma glicemia acima de 1.000, eu já pensaria não na cetoacidose, eu pensaria no estado hiperosmolar hiperglicêmico, né? Hiperglicêmico hiperosmolar associado ao coma. Mas só que o desenrolar da condução do paciente, as solicitações dos exames, a gente conseguiu ver que, na verdade, era uma apresentação atípica de cetoacidose, mas a abordagem inicial ela sempre vai te margear com essa hemoglicoteste, que é o que eu precisava, a partir desse slide, entender assim, chegou com uma alteração do nível de consciência, você solicita a glicemia capilar porque pode ser, sim, abertura de um quadro e o paciente, às vezes, a família ou quem traz o paciente não sabe informações, né? Às vezes o paciente tem uma doença prévia. Um outro exemplo, há 2 semanas, aconteceu uma situação de um paciente com uma artrite séptica que acabou sendo ela o gatilho para a abertura do quadro de cetoacidose e ele mesmo nem sabia que tinha glicemia. Então, fica aí essa linha e essa dica aí do hemoglicoteste sendo fundamental. Mas a gente sempre faz. Não, cara, às vezes a gente esquece. Na emergência, é tanta correria, às vezes o paciente chega e as informações são passadas e você vai ser... Que aí, na verdade, você não vai estar lá à disposição de um único caso, né? O que eu quero colocar para vocês sempre, quando a gente conversa, né? Ao longo dessa semana, conversei com vários alunos do internato, a emergência é um lugar que tudo acontece ao mesmo tempo. E aí, daí essa dificuldade, né? Daí essa necessidade de você ter protocolos bem firmados mentalmente. Aí vocês vão falar, Luciano, mas eu não consigo decorar nada. Eu acabo de estudar cetoacidose, aí eu vou estudar lúpus. Aí alguém me pergunta alguma coisa de cetoacidose, parece que eu não estudei. Mas isso é comum, né? É esperado, é só com o tempo que vocês vão sedimentando, né? A gente precisa treinar, e aí por isso que a gente está aqui para pelo menos treinar mentalmente como se portar diante de uma situação grave como essa, né? Essas desglicemias na emergência são emergências médicas e precisam de ajuda, sempre. Então, se estiver na emergência, não tiver como conduzir, ou tiver ainda dúvida sobre a condução, e se o hospital onde vocês estiverem trabalhando existir uma unidade de terapia intensiva, não titubeiem, liguem, peçam ajuda. Explique a situação, que na maioria das vezes o médico do CTI ele tem um pouco mais de experiência e aí ele vai te orientar. Então, a gente não pode deixar, assim como a gente tem essa noção real, que a sepse tem que ser feito o protocolo em 1 hora, a abordagem inicial tem que ser feita em 1 hora, a abordagem da dor torácica, o quanto antes você realizar o eletro, solicitação dos exames complementares, né, e essa avaliação enzimática do paciente. Aqui na desglicemia, o que eu quero que vocês entendam é que individualizar a abordagem, mas
também com essa certa velocidade, porque se você deixar o paciente ali, ele acaba evoluindo para uma situação de maior gravidade. Então, no caso, ele não tinha uma hipotensão, mas ele marcava o 100. Então, o que eu deixei aqui marcado é que todo paciente com 100 ou menos, de sistólica, ele, naquela abordagem inicial, lembra, ele chega com um quadro, você tem que diagnosticar coisas que estão acontecendo, você não sabe ainda se é um foco infeccioso que descompensou isso, se é naturalmente a pressão do paciente de sistólica que é 100, mas se lembrar lá do Cook-Sofa, deixar isso na mão, porque ele já tem uma frequência respiratória de 30, que é uma frequência acima de 22, pelo Cook-Sofa maior ou igual a 22, ele já tem uma pressão arterial sistólica igual a 100. Então, menor ou igual a 100 também marca aí 2 pontos, associado ao rebaixamento do nível de consciência, ele está confuso. Então, ele sonolento, confuso, então ele já tem 3 dos critérios do Cook-Sofa. Então, esse paciente, se ele tiver um quadro de infecção, que é essa a minha intenção, a não só diagnosticar desglicemias, mas descartar a possibilidade de infecção, esse paciente ele é um paciente potencialmente grave e, dependendo dos valores de glicemia iniciais, dependendo de como eu for conduzir esse paciente na emergência, ele precisa ir para a unidade de terapia intensiva. Então, essa marcação aí, por mais que teoricamente você olhe e veja que tem uma frequência respiratória elevada, aí você acaba não se situando, principalmente se o SAMU chegar e te disser o valor da glicemia. E aí você já esquece a sepse, aí já vai pensar só na cetoacidose, mas o que eu quero é que vocês entendam que não é tão simples, e vocês sabem disso, Por isso, esse frio na barriga, quanto mais próximo a formatura vai chegando, a gente tem essa noção. Então, esse slide aí marca bem a gravidade do paciente. Por mais que seja um paciente jovem, ele precisa, sim, de uma abordagem mais específica e um cuidado maior na condução. Vamos passar aqui. Chegou o paciente, foi solicitada uma gasometria. Então, tem uma gasometria que mostrava para mim um pH de 7,2, uma PO2 de 98,3, uma PCO2 de 21, um bicarbonato de 8,2, uma saturação de 98. Uma análise rápida dessa gasometria, ainda sem pensar no diagnóstico, mas só num quadro geral, eu já posso dizer que esse paciente tem um bicarbonato baixo, associado a um pH baixo. Então, esse paciente ele precisa de uma avaliação criteriosa. Ele já começa a esboçar aí critérios diagnósticos de doenças comuns na emergência por conta de glicemias. Mas basta só a gasometria? Não, Então, eu vou associar isso aí a uma análise da glicemia. E aí assim foi feito, Glicemia capilar mostrou aí 465 miligramas por decilitro, um sódio de 131, um potássio de 4,6. Marcar aqui 2 coisas em relação a essa primeira abordagem da gasometria e do sódio e da glicemia. Então, eu estou na emergência diante de um paciente sonolento, ele chegou, pediu a gasometria, eu vi que tem uma PO2 de 98,3, nesse primeiro momento não tem relato para a gente de acordo se foi suplementado oxigênio ou não, mas ele não mostrava sinais de hipoxemia, que ele tinha confusão mental, mas tem um sódio teoricamente mais baixo do que deveria, E aí, mas será que esse sódio está realmente baixo? Ou tem alguma coisa que a gente precisa ficar atento com hiponatremia e hiperglicemia na emergência? Precisa. Por isso que eu estou aqui, Então, vamos seguir. Uma ureia de 20, creatinina de 0,7 e um cloro de 98. Luciano, você botou cloro, mas eu nunca peço cloro. Mas a partir de agora vocês entendam que o cloro é o íon negligenciado. Assim como a gente avalia determinadas situações clínicas e acaba esquecendo o cloro, dentro até mesmo da unidade de terapia intensiva, às vezes você esquece de solicitar o cloro na emergência, principalmente para eu fazer o anion gap, que é onde eu quero chegar, eu preciso desse cloro para poder avaliar se esse paciente, qual é a ordem dessa sequência de alterações iniciais do paciente. Então, chegou o paciente desglicêmico, faço lá glicemia capilar, vejo essas alterações, uma solicitação de uma gasometria arterial, porque aí eu começo a formar o tripé aí do diagnóstico diferencial dessas desglicemias. Mas associado a isso, além
da glicemia elevada, além do pH, eu preciso identificar se há presença ou não de corpos cetônicos na urina. E assim foi feito, né? Fiz um EAS, e aí o EAS mostrou-se turvo, um pH de 5, piócitos incontáveis, apresentando já glicosúria, ou seja, né, para apresentar 2 cruzes de glicose na urina, então essa glicemia ela está acima de 180, e a gente já viu que tem 465, né? Então é uma situação de atenção extrema e, fundamentalmente, entrou aí 2 cruzes de cetonúria. Continuando a nossa abordagem, lembrando sempre que eu preciso buscar nesse paciente um foco infeccioso, porque, lembra, ele já tem, naquela abordagem lá inicial, com 3 critérios do Cook-SOFA, e aí ele já chama atenção que em 48 horas, se nada for feito, esse paciente vai evoluir para óbito. É isso que o Cook-SOFA mostra, né? Os sinais de gravidade. Esse é um prognóstico muito ruim desse doente. Lembra, a gente já conversou sobre qual é mais sensível, mais específico, eu não estou entrando nesse mérito, mas que a gente não esqueça que o Cook-SOFA ele te dá esse arcabouço teórico para você conduzir, até mesmo justificar a ida desse paciente para a unidade de terapia intensiva, que é o que eu preciso fazer, né? Eu tenho que, toda vez que eu chegar na emergência, quando eu abordar uma emergência e ver, será que eu conduzo ele aqui na sala vermelha, estabilizo e depois mando para enfermaria, mantém ele aqui internado ou já vaga imediata no CTI? E aí o problema, como eu sempre comento com vocês, na maioria dos hospitais, né, do mundo, não é só no Brasil, o número de leitos disponíveis no CTI acaba sendo menor do que a quantidade de pessoas que estão precisando desses leitos. Então, a sala vermelha é, na verdade, a porta de entrada desses doentes graves e é ali que você vai conduzir, pelo menos mantê-lo estável até conseguir uma vaga definitiva. Às vezes isso demora poucas horas, às vezes até imediato, tem a vaga, o paciente vai, é admitido quase que imediatamente. Mas temos que nos preparar para poder conduzir esses doentes graves dentro de um cenário caótico, né, que é a ausência de vagas. Isso é a pior coisa. Se chegar na emergência, no seu plantão, e aí você se depara com a sala vermelha, mesmo que você não seja o médico da sala vermelha, eu só vou ficar ali no atendimento da ficha verde. Mas você não ter vaga na sala vermelha, isso implica em complicações do próprio plantão, né, do seu próprio plantão. Então, essa atenção a gente tem que estar. Colhemos um hemograma, mostrou aí que tinha uma hematócrito de 39, uma hemoglobina de 13, tinha 25 mil leucócitos, né? Então aí já começa a esboçar que existe um quadro infeccioso, a urina já mostrava piócitos incontáveis, 10 bastões, 82 segmentados, eosinófilos de 1, 7 linfócitos e 160 mil plaquetas. A plaqueta, associado a um quadro de gravidade, ela vai denotar para você uma evolução de piora desse paciente, né? Então, se admite o paciente com 160 mil, aí, sei lá, 6 horas depois você solicitou uma nova avaliação, ou 12 horas depois, e essa plaqueta mostra uma queda, né? Então é um marcador de gravidade do doente séptico, sempre com essa tensão na plaqueta, né? Mas ele mostra para a gente que tem uma infecção urinária, a infecção urinária em homem, e aí já é um outro desdobrar, né? Porque não é comum, né, o homem abrir o quadro de infecção urinária, porque, né, vocês já tiveram essa aula com o professor de urologia, mas então esse paciente também requer uma atenção e uma abordagem mais ampla. Mas basta só isso? Não. Faltou o quê? Faltou uma radiografia de tórax. Aqui, lembrando, aquela abordagem inicial. O paciente chegou para mim lá. Por mais que ele não mostrasse sinais de hipoxemia, eu estou em busca de um foco infeccioso, né? Não basta só urinar, mas eu estou querendo diferenciar de glicemias, então peço o EAS, eu já vejo o corpo cetônico, já começo a tratar a cetoacidose. Não. Para ser mais caprichoso com esse doente, eu preciso ampliar esse meu espectro de abordagem, né? Então, eu preciso, na emergência, apresentou taquicardia, eu preciso fazer um eletro, porque essa taquicardia pode ser uma arritmia. Eu não sei, eu tenho que ter os eletrólitos, já vi que ele não tem potássio alto, porque também é um outro quadro aí que a gente fica atento, né? Essas hipercalemias no paciente jovem, eu não sei o que está acontecendo, então eu faço o EAS, faço o hemograma, eu solicito a gasometria arterial, eu avalio o raio-x de tórax, se eu preciso, né? E um
eletrocardiograma, porque ele tinha taquicardia na abordagem inicial. E assim foi feito, né? Raio-x de tórax, PA e perfil, não tinha alterações, ausência de consolidações, os seus costofrênicos livres. Então, é aquela abordagem, não precisa fazer o diagnóstico pelo raio-x, mas ele vai te conduzir. Se você identificar que há uma consolidação, se você conseguir identificar um quadro suspeito de uma infecção pulmonar, e aí você já começa a esmiuçar. Pode ser esse quadro infeccioso, e isso também vai te nortear em relação à antibiótico terapia, que é isso que a gente pensa, né? Então, chegou o paciente, as perguntas que você vai fazer esse paciente, se eu não abordar ele agora, ele vai evoluir para óbito. Então, por onde eu começo, né? Então, encadear esse seu raciocínio. Às vezes isso não é possível, vocês bem sabem, às vezes a história é confusa, às vezes não tem história, e aí você é jogado naquela situação, ou às vezes a história é contada de forma incorreta, e aí o erro vai se repetindo. Então, chegou na emergência, identificou um quadro que já esteja lá com um certo diagnóstico, por exemplo, um quadro de cetoacidose. Estou falando para você rever tudo que às vezes você não vai ter como fazer, porque a emergência vai te sobrecarregar e você não vai ter como rever todos os diagnósticos. Mas quem estiver na sala vermelha é obrigação do plantonista, que assim que admite, entender a história clínica e tentar raciocinar e não se deixar levar por um diagnóstico já no próprio prontuário, né? Porque isso é normal. Você chega e tem evolução diurna do pronto-socorro. Aí o colega colocou no cabeçalho cetoacidose diabética. Aí você, à noite, bota evolução noturna, pelo plantonista. Paciente com quadro de cetoacidose diabética, mantendo estabilidade, guardando vaga no CTI, sei lá. Você vai escrever o que você acha. Mas só que você acabou bypassando, e você sendo o médico responsável, é função sua rever esse quadro, é função sua avaliar se esse diagnóstico realmente é assim e se ele chegar prontamente para você. E aí que a giripoca pia, e aí a gente precisa dessa noção de gravidade. Então, esse é um tema que, quanto mais você fala e mais discute, mais você entende que ele é difícil, ele é, às vezes, inespecífico e às vezes te surpreende, né? Como o caso de ontem aí, com uma glicemia acima de 1000, se tivesse que marcar, você não marcaria essa cetoacidose, porque você sabe que valores muito elevados de glicemia já leva para o estado hiperosmolar, hiperglicêmico, mas infelizmente na medicina não é matemática e às vezes pregam peças e a sua função é essa, tentar juntar todas elas. É simples? Não. A gente vai devagarzinho chegando, né? Então, não tinha alteração no raio-x, o eletro mostrava uma taquicardia sinusal específica, ponto. Não tinha nenhuma arritmia que me justificasse a entrega de qualquer medicamento ou solicitação de medicamento antiarrítmico para o paciente. Eu faço beta-bloqueador nesse momento? Não. Aguenta sua mão, por mais que dê vontade, né? Uma frequência cardíaca ali que estava de 109 ou 100, mas de qualquer maneira, não utiliza nenhum medicamento para frear a frequência, a menos que você identifique que haja uma arritmia nessa abordagem inicial. Primeiro estabiliza o doente, reavalia o estado volêmico, e aí é isso que a gente precisa, né? Então, a reposição volêmica e avaliar essas intercorrências que o próprio tratamento vai identificar. Às vezes, você corrigindo determinados valores de glicemia e essa volemia, essa taquicardia vai sumir sem intervenção medicamentosa. Só ter essa premissa. Quanto menos medicamentos você utilizar na emergência, melhor, porque você não conhece o doente está chegando e às vezes ele pode ter reações adversas exacerbadas da medicamento, aí você não sabe se é a doença de base que está causando aquilo. Por exemplo, você faz um beta-bloqueador, aí ele vem para uma frequência de 100, ele vai lá para 60. Mas será que 60 de frequência era suficiente para manter a vigilância desse homem? Né? Às vezes não. E às vezes ele fica mais sonolento, aí você não sabe se é uma piora clínica, se é a interação medicamentosa, se o paciente teve um quadro neurológico novo, se ele teve edema cerebral, se ele teve um AVC, você não sabe. Então, assim, a prescrição, quanto mais sucinta, melhor. O termo sucinto não é ausência de nada. Você não falou que era sucinto, então eu só vou botar dieta zero. Não. A gente avalia e tenta o termo, né, enxugar a prescrição e identificar em cada linha, que esse é o nosso objetivo, né, de treinamento ao longo dessas tardes, identificar, será que aquilo que eu vou prescrever precisa? E se precisar, é essa mesma dose? É assim que eu uso? Então, é essa atenção na desglicemia, porque às vezes você vê uma prescrição lá de 20 itens, mas o paciente acabou de chegar, e aí como assim ele tem 20 itens? Não pode ser assim, né?
mas eu faço isso e depois vou para o CTI organiza. Não, não é assim que a coisa funciona. Lembrando, a emergência ela é o atendimento inicial e aí ele vai dar sequência ao tratamento no CTI, mas a gente tem que ter essa atenção. Voltando lá naquela história do sódio que eu falei, lembra? Que o sódio, teoricamente, 131 está mais baixo do que eu deveria. Então, eu teria, eu vou fazer uma reposição de sódio na emergência. Aí entra aí o gatilho mental que eu queria que vocês entendessem da correção do sódio. Né? Então, a gente bem sabe que para cada 100 miligramas por decilitro de glicose acima de 100, esse sódio medido lá na abordagem inicial sua, na emergência, ele tem que ser aumentado 1,6. Existe uma conta que aí infelizmente eu preciso colocar, né, porque a gente lida com o ser humano, mas nas situações de gravidade, contas vão surgir e a gente vai ter que estar ambientado a ela, né, que é o sódio corrigido. Como é que eu faço isso? É o sódio medido mais 0,016 vezes a glicose menos 100. Mas isso é confuso, eu não lembro. É só você ter uma noção. Para cada 100 miligramas por decilitro acima de 100, eu aumento 1,6 desse sódio medido lá. Assim, uma conta rápida, mental, sem fazer conta, só para vocês entenderem. Eu tinha 460, por exemplo. Né? Então, 400 3 vezes acima do valor normal, que é o 100. Né? Então, tenho 100, então tenho mais 300 miligramas por decilitro acima daquele 100. Então, multiplica por 1,6. Então, na verdade, aquele sódio de 131, ele não está 131. Eu tenho que somar 1,6 vezes esses 3 vezes acima do valor basal dele. Colocando isso na conta, vocês vão ver que o sódio, na verdade, ele estava dentro de um valor esperado e não é para repor sódio no paciente hiperglicêmico. Sempre lembrar da correção. E aí, o anion gap. Para que eu pedi o sódio, o cloro? É porque eu preciso avaliar esse anion gap, assim como a osmolaridade plasmática. Todo doente que chega com alteração do nível de consciência, seria bom que a gente tivesse esse hábito. Luciano, mas você está usando já uma visão mais de intensivista, às vezes na emergência a gente não sabe isso, não tem essa noção. É lógico, algumas abordagens a gente vai fazer especificamente na terapia intensiva, mas eu não posso deixar, começar a tentar explicar para vocês cetoacidose, né, e não comentar que existe essa conta e que por que eu peço cloro. Né? Então, eu vou lá fazer o anion gap, né? Então é o sódio que eu medi, menos a soma do cloro e do bicarbonato. Lembra? A gente tinha um bicarbonato lá dosado na gasometria, então a gente soma esses dois valores e aí eu tenho que ter uma avaliação, se o anion gap está normal, se ele está aumentado, se ele está baixo. Média aí, o padrão de 8 a 16 mEq por litro é o normal. E a osmolaridade plasmática da mesma forma. Hoje não é aula de distúrbio hidroeletrolítico, então não vou entrar nesse mérito, porque senão acaba perdendo o foco, que é a desglicemia. Mas aí eu quero que deixe marcado a necessidade de avaliar essa osmolaridade plasmática, até porque é essa osmolaridade plasmática que vai também me auxiliar no diagnóstico diferencial de quadros que, às vezes, são apresentados a vocês de forma meio que semelhante. E aí você fica realmente com a dúvida se você bate o martelo se é cetoacidose ou estado hiperosmolar. Na maioria das vezes, não. Isso é muito clássico, você consegue diferenciar. Mas a gente tem que estar preparado para o pior. Lembra que eu comentei com vocês na primeira nossa aula aqui do Zoom? Quando você chega na emergência e se você estiver preparado para o pior, quando ele vier, você leva menos susto, você fica menos despreparado. Essa história de tomara que o plantão seja tranquilo, a gente deseja mesmo. Né? Tomara que não chegue nada e que o nosso plantão termine sem nenhuma situação de gravidade. Mas a emergência, infelizmente, ela não é assim. É um cenário atípico em que é volátil. Você está lá, não tem nada, 10 minutos depois tudo acontece. Então, a gente chegar já pronto para ir. Então, a osmolaridade plasmática, como é que a gente faz aí? Essa conta de uma abordagem inicial desse doente, né? Que aí denota que você está mostrando aí interesse numa avaliação mais ampla e deixar marcado esse valor. Então, eu faço 2 vezes o sódio, mais a glicemia sobre 18, mais a ureia sobre 6, e aí o padrão
que eu espero é que ela esteja entre 280 a 295, às vezes isso vai estar mais ou vai estar menos. E aí isso vai justificar você ter uma conduta mais agressiva inicialmente. Lembrando, pensando num quadro de cetoacidose e para diferenciar as disglicemias, né, que é o que a gente precisa. Né? Então, coloquei aí como tema da nossa aula, né, crise hiperglicêmica na emergência. Eu já comecei a falar que a aula é de cetoacidose, então aqui é essa abordagem que eu preciso que vocês entendam e como é que a gente conduz esse doente, principalmente no diagnóstico diferenciais, porque isso vai fazer diferença. Né? Se você for solicitar uma vaga, se às vezes o CTI for dentro do próprio hospital, às vezes você conhece o intensivista, ele não vai ser tão rigoroso com você, ou não. Né? Às vezes ele vai pedir que você traga o quadro esmiuçado, com detalhes, para que ele entenda. Mas se você for pedir uma vaga fora da sua unidade de trabalho, né, num outro hospital, esse rigor do seu relatório, ele exige critérios. Por isso que eu falei do onion gap, por isso que eu falei da osmolaridade. Se você descrever um quadro e colocar todos esses itens, as chances maiores de você conseguir a vaga, porque não há aquela retruca, o colega não vai te pedir nada. Então ele vai aceitar, mas quer que você descreva como está o onion gap, como é. Aí você fala, meu Deus, eu nem lembro mais. Então, assim, é ter esse rigor metodológico na hora de escrever qualquer quadro, não só para transferência, ou até para a manutenção desse doente lá na emergência. Lembra? É capricho em primeiro lugar. Então, coloquei aqui que essas crises hiperglicêmicas ou diabéticas, né, no caso, cetoacidose e o estado hiperglicêmico hiperosmolar, eles são emergências e eles precisam ser avaliados como tal. Mesmo que o paciente não apresente a abordagem inicial como aquele paciente que apresentou, sabe? Com confusão mental, sonolento. Às vezes o cara está interagindo com você, mas você tem que entender que isso é uma emergência. Aquele quadro de interação, às vezes eu até vejo descrito, nossa, por que pediu vaga no CTI se o cara tinha um Glasgow de 15? E aí é a primeira pergunta, né? Se o paciente chega com um Glasgow de 15, mas com um quadro de cetoacidose, você leva ou não leva esse paciente para a unidade de terapia intensiva? Então, assim, por experiência própria, eu posso garantir para vocês que estabilidade é uma falsa estabilidade, até que você prove o contrário, que você reponha volume, que você controle essa glicemia e acabe com os corpos cetônicos, esse paciente, sim, precisa ser conduzido na terapia intensiva. Luciano, mas eu já vi cetoacidose ser mandado para enfermarias. Mas assim, é de bom grado, pelo menos cuidadoso ao ponto de não precisa mandar para a terapia intensiva, então. Tem Glasgow 15? Permaneça na emergência. Reponha o volume, avalie os eletrólitos, repita esse exame de sangue, comece a tratar o fator desencadeante, e aí quando ele já mostrar uma maior estabilidade, aí você encaminha ele para a enfermaria. Então, não é essa história, vai para o CTI ou vai para a enfermaria. Não, não é para se livrar do doente assim. Se tiver vaga no CTI, peça a vaga. Eu só estou posicionando que às vezes, e na maioria das vezes, não tem vaga. O cara não tem vaga e aí você está com uma cetoacidose, mas chegou um outro baleado, e aí o que você faz? Leva para a enfermaria? Não. Dá o jeito, coloca ele na sala amarela, mais monitora, solicita uma avaliação mais frequente na própria prescrição, que é a nossa atividade de tarde hoje, né? Fazer a prescrição rigorosa e adequada para esse doente. Né? Então, é esse cuidado que eu preciso que vocês entendam. É emergência médica e emergência tem que ser tratada como tal, mesmo que o cara fale, doutor, estou bem, já tive isso antes, ou a própria família fala, aí, doutor, ele sempre está aqui. Ela sempre, né? Às vezes meninas jovens, ou até mesmo homens, né? com quadros de cetoacidose de repetição, e ela fala, não, sempre foi isso. Mas entenda que eles podem piorar neurologicamente subitamente e essa melhora ou piora, ela precisa ser bem vista. Não que a clínica médica não consiga ver, mas só que não é lugar desse doente criticamente enfermo, ou principalmente desse doente com uma emergência que pode evoluir com gravidade. Então, é essa atenção que eu queria nesse slide colocar. Todo paciente vai para o CTI, a palavra todo não existe em medicina. Né? Todo nem nunca, é muito difícil definir para vocês, mas o que é de bom grado é que esse paciente seja conduzido, pelo menos, numa sala semi-intensiva, um local em que eu consiga fazer de hora em hora a avaliação dessa glicemia, a cetonúria de 2 em 2 horas e, fundamentalmente, olhar essa estabilidade neurológica e hemodinâmica, que às vezes o paciente ele pode
piorar o nível de consciência. E se esse foco for pulmonar, aí as chances de piora aumentam mais ainda, né? Se o paciente tiver com uma doença pulmonar, é pior, né? Se esse paciente tiver um quadro de cetoacidose ou até mesmo um estado hiperosmolar, se ele não for conduzido da melhor maneira possível, esse paciente ele pode evoluir para óbito em questão de horas. Então, às vezes, você sai do plantão, deixou o paciente na sala amarela sem a devida abordagem, no meio do plantão seguinte, esse paciente ele pode estar pior, às vezes elevado para a intubação orotraqueal, e aí é o nosso cuidado que a gente tem que ter, né, diante desse doente. Então, essas disglicemias, elas podem ser secundárias, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Aquela premissa, né, que a gente sempre fala, cetoacidose, um paciente jovem, na maioria das vezes, a palavra é maioria das vezes, é um quadro inicial ou uma decorrência do diabetes tipo 1. E o estado hiperosmolar sempre é do diabetes tipo 2. A palavra sempre e nunca eu já disse que não existe, mas é só para vocês entenderem, independente do diabetes, a gente ter essa noção que esse paciente ele pode evoluir para a gravidade na nossa frente, né? Então, a gente na emergência tem que ter esse cuidado. Eu coloquei aqui que a cetoacidose é uma complicação grave do diabetes, principalmente do diabetes tipo 1. A palavra principalmente para que vocês entendam que algumas vezes o diabetes tipo 2 pode causar isso, né? Normalmente, os pacientes são mais jovens e o termo baixa letalidade, comparado com o estado hiperosmolar, mas ele ainda pode causar o óbito e, fundamentalmente, deixar o paciente sequelado por conta da própria manutenção desse doente. Se você não corrigir essa glicemia, ele pode ter um fator predisponente para doenças neurológicas, a própria intubação orotraqueal, se esse paciente evoluir para uma gravidade, uma hipoxemia. Lembrar que, como a gente está na emergência, isso são procedimentos médicos que às vezes são necessários, mas todo procedimento invasivo ele traz riscos, e esse risco é você entender que a via aérea, às vezes, não é tão simples de manejar. Vocês sabem bem disso, que vocês já estão acompanhando os plantões na UPA, e vocês entendem que o termo, vamos entubar o doente, não é simples, né? Você tem que ter técnica, tem que ter um ambiente preparado e tem que ter indicação. E, às vezes, você ocasiona uma instabilidade hemodinâmica pelo próprio fator da intubação, e aí vai te levar a fazer uma punção venosa profunda para início de droga vasoativa. E aí você está na emergência, às vezes não tem tanta experiência, aí você ocasiona um acidente de pulsão, um pneumotórax, por exemplo. Aí vem a drenagem, aí a drenagem não é bem sucedida, acaba ao longo do dia esse dreno de tórax evoluindo com uma infecção pulmonar, abscesso. Olha a confusão. Isso tudo foi decorrer daquela abordagem inicial, que você não viu a glicemia, que alterou o nível de consciência, e você, temeroso de algo pior, quis entubar, mas foi o gatilho de coisas piores. Então, pensar com parcimônia e se precaver. Entender que esse doente ele precisa de cuidado e é você o responsável pela condução dele, né? Então, o estado hiperglicêmico hiperosmolar é uma complicação grave aí do diabetes tipo 2. Na maioria das vezes, é o paciente mais idoso com uma doença grave e precipitante, né? Ele, às vezes, é uma descompensação da doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo. Às vezes o paciente tem doença de Crohn, isso é outro caso também que ano passado a gente viu, né? Paciente com doença de Crohn desencadeando aí um estado hiperglicêmico hiperosmolar. As glicemias nesses estados hiperglicêmicos, eles tendem a ser acima de 800, mas lembre, não existe matemática. Existe uma avaliação, uma abordagem, principalmente a sua suspeição clínica. Quanto mais você estuda, mais suave vai ser a sua condução. Aquela história, Luciano, você teve sorte no diagnóstico. Não existe sorte, existe preparo. Quanto mais você estuda, aí se alguém falar isso para você, né? Nossa, teve sorte, passou no concurso, teve sorte, conduziu o caso. Não, é que você estuda e as suas chances de acertar aumentam, porque você tem uma gama de diagnósticos diferenciais muito amplo e a condução desse doente ele acaba sendo mais adequada. Na maioria das vezes, esses pacientes eles apresentam desidratados, né, e distúrbios hidroeletrolíticos associados. Por isso que aquela
aquela premissa, independente se é cetoacidose ou estado hiperglicêmico hiperosmolar, a abordagem vai ser inicial, focada nesses exames complementares. E sempre atenção individualizada no doente, né? De olho nele. Aquela história de reposição volêmica, 30 ml por quilo sempre. E aí, se o paciente for um renal crônico, e se esse desencadear foi em decorrência de uma hemorragia digestiva baixa, a pessoa teve, durante, por exemplo, a hemodiálise, na maioria das vezes, se não houver na verdade, assim, se o paciente estiver dentro da hemodiálise com necessidade, né, de dialisar naquele dia, o médico nefrologista, ele vai optar por fazer heparina ou não, dependendo da condição. Então, na maioria das vezes, faz heparina, e é isso durante um procedimento da hemodiálise, uma sessão de hemodiálise, o paciente ele é renal crônico em hemodiálise, ele evoluir com uma enterorragia maciça, por exemplo, que causa uma hipovolemia e você vai fazer a reposição volêmica agressiva? Não. Aí você vai ser parcimonioso e aí individualizar essa abordagem, né? E apresenta uma alta mortalidade comparado com a cetoacidose. Eu não estou dizendo que a cetoacidose não mata, mas comparando os dois, existe uma alta mortalidade, sim. Nesse caso, fundamentalmente, porque são pacientes mais idosos, nesse caso, e a cetoacidose é paciente mais jovem. E, fundamentalmente, as doenças de base desse doente, em questão do estado hiperglicêmico e hiperosmolar, vão ser os desencadeadores aí do óbito. Eu trouxe aqui uma abordagem, mais ou menos uma definição, né, como a gente divide a cetoacidose em leve, moderada ou grave, mas independente disso, que você tenha na cabeça que, mesmo que ela seja leve, esse quadro ele pode alterar, e aí a gente precisa ter, pelo menos, a presença de um intensivista, ou por telefone, ou até mesmo enviar esse paciente para a unidade de terapia intensiva, que é o mais tranquilo, entre 24 e 48 horas, esse quadro tende a estabilizar. Se o foco for infeccioso, você corrige. Se for algum outro foco, você busca essa causa da descompensação. Então, a gente vai avaliar aí pH, bicarbonato, anion gap e o nível de consciência, né? Então, para uma cetoacidose leve, pH entre 7,25 e 7,3, um bicarbonato entre 15 e 18, um anion gap maior que 10 e um nível sensório ali, o paciente alerta é a definição. Naquele caso nosso, nesse nosso caso, o paciente não estava alerta. Já a cetoacidose moderada, que é um pH de 7, 7,24, um bicarbonato aí de 10 a 14,9 e um anion gap maior que 12, sempre. Então, o paciente alerta ou sonolento nesse quadro. Já no paciente grave, um pH abaixo de 7, um bicarbonato menor que 10 e um anion gap maior que 12, e o paciente vai estar em coma ou vai estar em estupor. E aí a pergunta que não quer calar: quando que eu reponho bicarbonato? Eu reponho sempre? Eu vou fazer? No final, eu vou trazer um relato para vocês, como faz o diagnóstico e qual é a condução, mas é ter essa atenção que eu posso classificar, independente da classificação, esse paciente precisa estar, pelo menos, numa unidade semi-intensiva para que o quadro não venha embora. Então, a letalidade, né, na cetoacidose, como eu falei, em média de 2 a 5%, mas pode morrer sim, né? Já no estado hiperosmolar e hiperglicêmico, né? Hiperglicêmico e hiperosmolar, é na faixa aí de 15%. O risco de morte em 6 anos, né, de segmento, um episódio de cetoacidose é na faixa aí de 5,6 e múltiplos episódios de cetoacidose na faixa aí de 23,4. O que eu quero dizer esses múltiplos episódios? Porque, às vezes, o fato de ter desencadeado a cetoacidose não é só um foco infeccioso. Às vezes, o próprio doente ele não adere ao tratamento, né? Então, a não adesão ao tratamento ele pode ser uma das causas de não evoluir adequadamente, né? O paciente entrar no quadro de cetoacidose. E no nosso caso, o paciente ele vinha apresentando essa alteração a 36 horas do nível de consciência, mas fundamentalmente ele tinha deixado de fazer o uso da insulina, porque ele tinha náusea e vômito e acabou não abordando, mas tinha também em base um foco infeccioso.
Então, eu trouxe aqui só para vocês entenderem a fisiologia, né? Então, assim, à medida que você se alimenta, né? Então, as taxas de glicose tendem a aumentar. Então, glicemias altas, há uma ativação de células beta e inibição das células alfa, né? Então, com célula beta ativada pelo pâncreas, há uma produção de insulina, ocorre uma diminuição dessa produção hepática de glicose, né? O fígado absorve a glicose e armazena em forma de glicogênio, e essa baixa de glicose faz o inverso agora, né? Inibe a célula beta e aí estimula a célula alfa a produzir glucagon. Essa via de produção do glucagon, a gente chama aí de glicogenólise, né? Então, esse fígado, ele quebra esse glicogênio e libera mais glicose, então é um feedback que vai se perpetuando, né? Um feedback positivo aí. Já a fisiopatologia. Nesses doentes, a gente tem uma deficiência profunda de insulina e um excesso desses hormônios contrarreguladores, né? No caso aí o glucagon, a própria catecolaminas, né? O cortisol. Já no paciente que apresentam, né? No caso, apresentam esses quadros de desglicemia, os tecidos são mais sensíveis a essa insulina e passam a metabolizar principalmente gordura ao invés de carboidrato, e aí eleva aí nessa situação a um quadro de cetoacidose. Além disso, o que a gente tem? Né? Uma lipólise, né? Os ácidos graxos são oxidados no sistema microsomal hepático, há um excesso desse substrato, uma estimulação à oxidação desses ácidos graxos livres, há uma ativação desse sistema enzimático carnitina acetiltransferase, né? Então há um carreamento do citosol para o sistema microsomal. Então, há uma diminuição do acetilcoenzima A, carboxilase, uma diminuição do malonilcoenzima A, que atua principalmente como inibidor desse sistema enzimático. Então, ácido graxo em excesso vai levar a um aumento da acetilcoenzima A. E o aumento da acetilcoenzima A corresponde aí ao aumento também de corpos cetônicos. Por isso que a gente sempre busca no quadro de cetoacidose a avaliação da cetonúria, né? A abordagem inicial com o exame laboratorial e a AS é sempre fundamental nesse processo. Então, eu trouxe aqui esse slide também para mostrar mais ou menos isso, né? Então, a gente tem aqui o ciclo, né, de Krebs, aumentando aqui o acetoacetato, beta-hidroxibutirato, levando aqui corpos cetônicos importados, principalmente, né, como fonte de energia pelo coração, músculo esquelético e cérebro. E aqui embaixo o ciclo do ácido cítrico, a gente não vai entrar nesse detalhe, só para vocês entenderem que a glicose, né, é exportada como combustível para os tecidos, principalmente como o cérebro. Nesse outro slide, basicamente o que a gente vinha falando, né, em termos de condução desse doente grave. Então, quando a gente não tem a presença de insulina, ou então uma absoluta ou uma causa relativa, né, uma falta relativa desses eventos, acontece no tecido adiposo, aumento da lipólise, no tecido muscular, aumento da proteólise, e no fígado, fundamentalmente, que eu quero que vocês entendam, né, a ausência disso causa hiperglicemia, aumenta a osmolaridade, vai levar a um quadro de glifosúria, uma diurese osmótica, leva esse paciente à desidratação e ao quadro de aumento da cetogênese, né, porque aumenta a lipólise no tecido adiposo, leva à liberação de corpos cetônicos, hipercetonemia e a cetoacidose. Então, um aumento da degradação, né, da lipólise leva à liberação de ácido graxo, cetogênese, cetoacidose, aumento da gliconeogênese eleva a hiperglicemia, assim como da glicogenólise, e fundamentalmente a liberação desses ácidos do aminoácido, né, pela quebra da proteólise aí do tecido muscular, levando a esse doente a um quadro de feedback que o paciente acaba evoluindo para a gravidade. E aí a sua função é aumentar a sua vigilância e, pelo menos, quebrar esse feedback aí, avaliando a reposição volêmica e, fundamentalmente, a necessidade de insulina, né? Então, um doente que tenha resistência insulínica, acontece uma elevação desses hormônios, né, contrarreguladores, cortisol, hormônio de crescimento, catecolamina, vai ter acidemia, lembrando, né, que é a presença
de um sangue ácido, não, então o termo é acidemia. O paciente pode apresentar uma hipertonicidade, né? Acontece dentro dessa abordagem inicial, né? Uma depressão desse fosfato, eleva-se a quantidade sérica, né, desses fosfatos e principalmente dos ácidos graxos, né? Então há também uma hiperaminoacidemia, né, e uma própria toxicidade pela glicose. Esse é um quadro de um paciente que apresenta essa resistência insulínica. A gente tem que ter atenção e ficar atento a essas alterações clínicas, porque esse paciente ele é um potencial morredor, lembrando, eu estou diante de um quadro grave, eu preciso avaliar esse paciente. Mesmo que a minha classificação seja moderada, essas alterações podem mudar, e é isso que a gente tem que ter em mente. Na emergência, as coisas são voláteis, né? Elas começam de uma maneira e podem terminar de outra. Então, essa ausência relativa aí de insulina como fisiopatologia e diminuição da capacidade, né, dessa captação do fígado da glicose, aumenta essa glicemia que vai do plasma, né, que vai cursar essencialmente com elevação desses hormônios contra-regulatórios e aumento da gliconeogênese, da lipólise e cetogênese, resultando no quadro de cetoacidose, né? As alterações orgânicas da cetoacidose, né? O que a gente apresenta, né? No fígado, naquele slide, basicamente eu trouxe aqui para ficar mais fácil, né? Porque quando é mostrado em forma de diagrama, às vezes a gente não consegue visualizar, então eu trouxe aqui individual para vocês entenderem. Então, no fígado tem aumento da gliconeogênese, hiperglicemia, produção desses corpos cetônicos e aumento da oxidação desses ácidos graxos livres. Já no tecido adiposo, há uma lipólise, conversão desses triglicerídeos em ácido graxo e glicerol, que são substratos, principalmente para os corpos cetônicos e glicose, e produção dessas prostaglandinas, né, que promovem nesse doente, na maioria das vezes, taquicardia, hipotensão, náusea, vômito, e fundamentalmente a dor abdominal, que é um dos diagnósticos aí, no quadro diferencial de abdômen agudo na emergência. Às vezes ele chega com dor abdominal, e aí você acha que ele é um abdômen agudo, apendicite, alguma coisa, mas na verdade é um quadro de cetoacidose, né? Já nos músculos, maior aporte de glicose, com aumento de proteólise e da gliconeogênese, né? E nos rins, glicosúria, como a gente viu no próprio caso que tinha, mas aumento dessa diurese osmótica, hipovolemia, né? A perda dessa água livre, e a atenção aos níveis de sódio, potássio, magnésio e fósforo, como eu falei, eles podem estar mais baixos, daí a abordagem inicial sempre solicitando esses eletrólitos, né? Já o diagnóstico clínico, né? Como é que eu faço o diagnóstico de cetoacidose? É simples? Lógico que não, né? Como eu falei, às vezes o quadro não vem desenhado dessa maneira. Às vezes é uma evolução de uma doença que você não tem a noção por onde começar. Mas tem que ser atenção nessa história, né? Os polidipsia, poliúria, polifagia. Há uma questão do emagrecimento, como a gente viu, né? Proteólise, o paciente acaba emagrecendo. Náusea, vômito, dor abdominal, ele pode apresentar, né, diminuição do nível de consciência, como é mais raro na cetoacidose. É mais comum nesses estados periosmolares, mas a gente sabe que algumas situações podem acontecer. E daí, essa necessidade de você ficar atento a isso, né? Então, o paciente pode apresentar taquipneia, na maioria das vezes essa taquipneia vai ser pura e simples, mas tem às vezes também uma respiração de pulmão útil, vai avaliar o paciente, e aí você vai ver, às vezes ele apresenta de diversas formas, né? Às vezes ele está numa bradipneia e você, preocupado, fornece oxigênio, mas esquece de colher a gasometria para ver se ele está hipoxêmico ou não. Então, essa atenção, ele, na maioria das vezes, tem o hálito cetônico, ao conversar com ele, você percebe o hálito cetônico, taquicardia, hipotensão e febre e hipotermia. Isso também pode acontecer, né? Às vezes o paciente está hipotérmico e você fala, mas eu li que cetoacidose sempre pode começar com febre. Sim, ele pode ter febre, mas também pode estar hipotérmico. Então, é essa atenção na variação de apresentação do quadro clínico, né? Então, no diagnóstico laboratorial, glicemias elevadas, né, acima de 250, um pH menor que 7,3, um bicarbonato menor aí que 15, lembrando, né, que eu estou falando de cetoacidose diabética, então tem que ter a gasometria para justificar o meu pH baixo, para eu avaliar, né, tem que ter esse bicarbonato, eu tenho que ter a cetonemia avaliado ali, né, e tenho que avaliar também a citonúria,
E o onion gap elevado, eu só coloquei um asterisco, porque essa é a nossa preocupação, né? Lembrando lá que o onion gap vai estar elevado, mas a gente precisa calcular e, fundamentalmente, deixar isso por escrito no papel. Os corpos cetônicos, né? Na maioria das vezes, essa relação, né, da cetoacidose entre o acetoacetato e o beta-hidroxibutírico, ela, na cetoacidose, ela vai estar elevada, né, de 10:1 em média. Aí, né? Então, o acetoacetato, né, é detectado na reação do nitrocruciato no teste urinário, aquele testezinho que a gente faz, né, da fitinha, quem nunca fez. Depois eu mostro para vocês lá no CTI como a gente utiliza. É um teste laboratorial visível, você coloca e faz essa abordagem. Na maioria das vezes ele existe em menor concentração. Já o ácido beta-hidroxibutírico, ele não é detectado pela essa reação do nitrocruciato no teste urinário e ele existe em maior concentração. Por que eu quis dizer isso? Pois não? Alguém tem uma dúvida? Então, continuando, né? Então, essa relação no paciente normal vai estar aí de 1:1 ou 3:1. Já na cetoacidose, há essa relação elevada, né? De 10:1, comparando o beta-hidroxibutírico e o acetoacetato. E aí, por que eu botei esse slide? Quando você identificar esse paciente na emergência, você faz lá os corpos cetônicos, tinham 2 cruzes, teve uma cruz, e aí de uma cruz não apareceu mais cruz nenhuma, ele já está bom, já está curado, já pode sair daí? Não. Então, é essa atenção que eu quero, porque eu preciso avaliar a gasometria, preciso avaliar nível de consciência, preciso avaliar volemia e, fundamentalmente, esses corpos cetônicos, né? Atenção ao teste urinário e, fundamentalmente, a cetonemia, né? Eu tenho que avaliar também o sangue. Então, eu trouxe aí um fluxograma de tratamento. O último slide vai ser basicamente para o diagnóstico diferenciais, levando em consideração a ADA, né? Que é a Academia Americana de Diabetes, Associação Americana de Diabetes. Eu também vou falar do estado hiperglicêmico e osmolar, a diferenciação deles, o que cada uma traz, né? Os valores. Mas a fluxograma de tratamento é basicamente isso. Eu tenho que ter um tripé na minha mente, eu preciso repor volume, eu tenho que estar atento à insulina e, fundamentalmente, ao potássio. Então, eu tenho que ter essa noção. Então, reposição volêmica com cristalóide, de preferência. Faço aí 1 litro na primeira hora. A partir da segunda hora, esse fluxograma mostra aqui para a gente que eu posso fazer entre 4 a 14 ml por quilo por hora a partir da segunda hora, mas eu sempre avalio o nível de glicemia. Né? Então, eu tenho que avaliar essa glicemia, essa reposição volêmica, de preferência de hora em hora. Escrever lá, glicemia de hora em hora, e aí a reposição volêmica eu vou reabordando de acordo com o que eu for identificando. A cristalóide, depois eu posso vir associar o soro glicosado, mas isso é um filigrana que a gente vai discutir hoje à tarde. Né? Então, quando essa glicemia estiver aí na faixa de 250 ou 300 miligramas por decilitro, se for uma síndrome do hiperosmolar não cetótico, que é o estado hiperosmolar, metade da reposição volêmica com cristalóide, metade com soro glicosado, para a gente poder definir para esse paciente não evoluir fundamentalmente com uma hipoglicemia letal. Já a insulina, em bolos aí, na maioria das vezes eu faço 0,15 unidades por quilo e o dripping de 0,1 unidade por quilo. A gente vai montar hoje essa bomba de infusão e a gente vai trabalhar com isso à tarde. Né? E se não ocorrer uma glicemia menor do que 50 a 70 miligramas por decilitro por hora, porque esse é o meu objetivo, né? Eu tenho que diminuir essa glicemia na faixa aí de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora, ou uma cetonemia, né, menor que 0,1 milimol por litro por hora, ou um aumento desse bicarbonato, eu dobro a dose até conseguir. Eu tenho que manter esse paciente, né, com a insulina dentro do que eu espero, mas fundamentalmente a glicemia bem justa, a cetonemia e o bicarbonato. Então, essas reavaliações eu faço aí de 2 em 2 horas. Né? Eu peço a cetonemia, peço o bicarbonato através de uma gasometria arterial, avalio o nível de consciência. Então, numa cetoacidose, aí, a média de glicemia menor que 200 a 250, um pH acima
de 7,3, uma cetonemia aí menor que 0,5 milimol por litro, bicarbonato maior que 15, e se, no caso, o paciente puder, quanto antes introduzir a alimentação é melhor para evitar esses quadros de hipoglicemia. Já o potássio, eu só não faço a insulina quando esse potássio estiver menor que 3,3. Então, não faço a insulina e ficar atento. Por isso que eu peço o potássio inicial. Lá a gente pediu, o potássio não estava baixo. E aí eu avalio. Se esse potássio ele tiver maior que 5 MECs, eu não reponho. Eu fico atento. Essa reposição do potássio, quando o potássio estiver abaixo de 3,3, eu posso fazer, e a gente vai fazer isso hoje à tarde também, numa solução que eu utilizo aí na faixa de 10 ml para cada frasco de solução cristalóide ou glicosada, mas existe também uma fórmula que a gente utiliza, né, que é o KCl, aí, um padrão, na faixa de 40 ml de KCl, né, mais 210 de soro, uma solução de 250, mas isso também pode ser dobrado. Eu posso fazer um soro de 500, mas isso individualizando cada questionamento. Então, no fluxograma aí, reposição volêmica, insulina e potássio. Se o potássio estiver baixo, a gente não faz insulina. E, fundamentalmente, o quanto antes esse doente puder se alimentar, melhor. Em média, aí, 24, 48 horas, esse quadro tende a se resolver. Né? E aí, o último slide aqui, os últimos, né? Sobre esses cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar. Então, marcado aí pontos para que vocês entendam. Né? Na cetoacidose, hiperglicemia maior que 250, na acidose metabólica aí, com 7,3 menor, né? pH de 7,3, e um bicarbonato menor que 18. Presença de corpos cetônicos ou séricos ou urinários. Né? Então, no estado hiperglicêmico, eu tenho hiperglicemias acima de 600, né? Algumas referências falam 800, outras falam 600, mas que você entenda que são glicemias mais elevadas. 2 pacientes com glicemias elevadas, se tiver mais elevado, a chance de ser o estado hiperglicêmico e hiperosmolar é maior. Né? Então, uma osmolaridade sérica maior que 320 e ausência de corpos cetônicos significativos nesse doente. Eu trouxe aqui o diagnóstico diferencial de tabela. Lógico que vai ser sempre assim? Lógico que não. Mas só para vocês entenderem, glicemias, a gente já falou, cetoacidose, glicemias elevadas, mas não tão elevadas como o estado hiperosmolar, um pH sanguíneo cetoacidose, porque eu preciso ter, né, acidose, tem que ter o corpo cetônico, eu tenho um pH menor que 7,3, na maioria das vezes esse estado hiperosmolar vai estar com um pH maior que 7,3, o bicarbonato menor que 15, maior que 15 para o estado hiperosmolar, já na cetoacidose menor que 15, uma cetonúria positiva aí, 3 cruzes, 2 cruzes, 4 cruzes, já no estado hiperosmolar, essa cetonúria às vezes é ausente ou leve, né? Uma cetonemia positiva na cetoacidose, quando a gente dosar esses corpos cetônicos, e já no estado hiperosmolar, ela vai estar negativa ou vai estar leve. Na osmolaridade aumentada, mas esse valor ele é variável, né? Então a osmolaridade às vezes ela te engana, mas de qualquer maneira a gente tem que ter essa noção de avaliação. E o anion gap sempre elevado aí na cetoacidose, lembrando que a gente classifica em leve, moderado ou grave, e um dos critérios é o anion gap, já no estado hiperosmolar, menor que 10 sempre, né? Na maioria das vezes. Então o mecanismo fundamental de desencadeamento dessa cetoacidose, acidose e essa cetose, já no estado hiperosmolar, é o aumento dessa osmolaridade e hiperglicemia. Esse tempo de evolução, na maioria das vezes, é súbito, como eu falei, o caso clínico começou a 36 horas, às vezes menos de 24 horas, na maioria das vezes, e o estado hiperosmolar na faixa aí de dias a semana, né? Então, é uma evolução mais arrastada. Esses sintomas clássicos, de pólio, perda de peso, a dinamia pode estar presente ou não, já no estado hiperosmolar sempre vai ter, né? O paciente já está ao longo do dia, uma doença grave que vem em evolução, às vezes uma descompensação da doença. O vômito, dor abdominal, é mais comum na cetoacidose e pouco comum no estado hiperosmolar. Já respiração de pulmão e ácido cetônico, fundamentalmente na cetoacidose, e vão estar ausentes no estado hiperglicêmico hiperosmolar. E essas alterações neurológicas, né? Quando for leve,
sonolência, obnubilado. O coma é mais raro na cetoacidose. Já no estado hiperglicêmico hiperosmolar, eles são mais comuns, né? Às vezes obnubilado, coma, sintomas focais, até mesmo crise convulsiva, né? No caso de desidratação, o estado hiperglicêmico hiperosmolar, a desidratação é mais severa, você consegue avaliar pela mucosa, esse paciente está depletado, às vezes já vem uma injúria renal associada ali. Já a desidratação da cetoacidose, ela existe, é de moderada a leve, às vezes grave, mas na maioria das vezes é mais leve. Essas alterações cardiovasculares, né? Na cetoacidose vai apresentar aí hipotensão, às vezes mais posturais e taquicardia. Já no estado hiperosmolar, o paciente ele pode evoluir, inclusive, para choque. É aquele doente mais grave, é aquele doente que te chama mais atenção e que você vai ter uma condução mais agressiva. Como eu falei da alteração da desidratação, a ira pré-renal é mais rara na cetoacidose e é comum no estado hiperosmolar, porque esse paciente está depletado. E aí agora o último slide, eu só coloquei um resumo basicamente do que a gente falou. Lógico, uma hora esse doente ele vai apresentar valores diferentes. Vai, né? Porque às vezes você tem um quadro de cetoacidose e nem sempre o bicarbonato vai estar lá marcado menor do que 18, maior do que 18. Mas só para vocês entenderem, né? Uma glicemia de 250, um pH menor que 7,3, um bicarbonato menor que 18 e esses corpos cetônicos presentes na urina. Já no estado hiperosmolar, uma glicemia fundamentalmente maior que 600, pH maior que 7,3, um bicarbonato maior que 18. Esses corpos cetônicos ausentes, uma osmolaridade plasmática daquela conta que nós fizemos lá, maior que 320, e, fundamentalmente, alteração do nível de consciência pós-torpor ou coma, né? Então, como a gente finaliza aí? O que eu preciso ter nesse doente? Né? Como é que trata esse paciente? Obrigatoriamente hospitalar. Não quero ninguém liberando desglicemias para casa. Não existe isso. Vai tratar com insulina, vai na unidade de atendimento básico próximo à sua casa e aqui o médico não vai fazer nada. Entendeu que o paciente tem uma desglicemia na emergência, obrigatoriamente é internação hospitalar. Eu botei entre parênteses, de preferência no CTI. Né? Eu falo CTI porque você não pode diferenciar CTI e UTI rapidamente, só para vocês entenderem. Né? Um CTI é um centro de tratamento intensivo em que há uma generalidade. Né? Então, existem doentes lá dentro, pós-operatório cirúrgico, pós-operatório de cirurgia geral, cirurgia cardíaca, existe os pacientes oriundos da enfermaria, aquela gravidade de um trauma, grande queimado. Já as unidades de terapia intensiva, por mais que pareçam o mesmo conceito, é uma unidade específica, uma unidade coronariana, uma unidade de pós-operatório de cirurgias. Então, tem uma unidade pós-operatória, tem uma outra unidade que só atende doentes queimados, por exemplo, uma unidade que só atende pacientes com doenças coronarianas. Então, em termos gerais, é semelhante, mas o CTI é o geral. Então, eu coloquei aí, entre parênteses, CTI, ele precisa dessa avaliação. Preciso de monitorização, reposição volêmica, insulinoterapia com atenção ao potássio, correção desse distúrbio eletrolítico, caso haja, na maioria das vezes pode vir associado, e, fundamentalmente, identificação e tratamento do fator desencadeante. É fácil? Lógico que não. Por isso que a gente está aqui devagarzinho, introduzindo, e não é a primeira vez que vocês ouviram falar de cetoacidose, e não vai ser a última, porque quanto mais você estuda, mais você identifica que você não sabe nada. Essa é a nossa sensação. Seremos eternos estudantes daqui para frente. Então, assim, agora, eu precisava que vocês digitassem aí no nosso chat o nome e a presença, né, para a gente poder marcar aí a nossa presença. Tá bom? Botar o nome todo e colocar o nome do aluno e colocar a presença, por gentileza. Era isso que eu tinha para falar hoje.